Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora a aula 6 da turma de HFT 22, Física Teórica 2 para Civil. Começamos finalmente o capítulo 2, que é a cinética de uma partícula, que são as leis de Newton, tá certo? Nós vamos agora ver a dinâmica, que é analisar o movimento, né? Bom, obviamente nós vamos começar esse capítulo falando das leis de Newton. Vocês já conhecem do ensino médio. A primeira lei, que é a lei da inércia, né? Que uma partícula em repouso ou em movimento com V constante, em linha reta, vai ficar sempre nesse estado, a não ser que haja uma força resultante, tá? Ou seja, o estado da partícula é a quantidade de movimento, P igual a mv. Então, esse P é fixo, ou é zero, está parado, ou massa constante e vetor V constante, linha reta para sempre. Então, P constante, né? O P que é mv constante, tá? Essa é a primeira lei. Essa primeira lei deu margem a muita controvérsia na época, porque o pessoal achava que sempre tinha uma força que empurrava os corpos, né? Em todos os instantes. Não existia movimento por inércia, né? Então, com um tiro de canhão, assim, a bala vai subindo, os caras achavam que tinha uma força que empurrava a bala. Na verdade, não tem, né? Já foi por inércia, está indo por inércia, né? E também era difícil de entender que se não tem nenhuma força, a partícula se move para sempre, porque tudo tem atrito aqui, né, na Terra. Todas as partículas param. Então também era difícil de entender esse conceito. Mas depois o pessoal começou a entender o processo e começou a evitar, construir sistemas com pouco atrito para verificar que estava correto esse princípio, né? Bom, a segunda lei de Newton fala o seguinte: bom, se agir uma força resultante, então a força é dp/dt, que é a derivada do quantidade de movimento, né? E aí, dp/dt é dm dt vezes v mais m dv/dt. Ou seja, quando você tem um corpo que varia a massa, você tem uma força também, tá? Mas como nesse caso as massas são constantes, a gente vai ficar só que F igual a ma, né? Que é a derivada da velocidade só. Então a força resultante que atua numa partícula é igual a massa vezes a aceleração que a partícula possui, tá? Isso aqui são vetores, né? Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. F e A tem a mesma direção, mesmo sentido, tá? Então, força resultante igual a MA, isso só vale se a massa for constante, tá? E a terceira força a gente já viu, né, lá na parte de equilíbrio, em física 1, né, que é a toda força de ação corresponde a uma força de reação, né, que tem, as forças têm sentidos opostos, tem módulo igual e estão na mesma linha, né, são colineares, tá? Ou seja, essa terceira lei fala que a força só acontece com um par de corpos, né? Você tem que ter dois corpos para ter uma força, né? Então, por exemplo, a força-peso, que é a interação do corpo com a Terra puxa o corpo e o corpo puxa a Terra, tá? A força normal, que é a interação do corpo com uma superfície, o corpo pressiona a superfície responde com uma força normal. A tração da corda, o corpo puxa a corda puxa o corpo. A mola, o corpo puxa a mola puxa o corpo. O atrito, o corpo tende a empurrar a superfície para frente, a superfície empurra o corpo para trás, né? E assim vai. Você tem que saber, então, esse princípio, né, de ação e reação. E, em geral, nos exercícios, você sempre escolhe um corpo para mostrar as forças, né? Então, por exemplo, se eu vou pegar um corpo para estudar força-peso, eu desenho só peso que a Terra faz no corpo, não o que o corpo faz na Terra, porque eu não estou estudando a Terra, tá certo? Então, em geral, as forças que você desenha no corpo, você desenha só uma das forças, né? A outra força que é a ação da reação, não, você não desenha, tá certo? Quais são as forças importantes da mecânica, né? A gente já tinha visto isso em Física 1, mas
A primeira delas é a força-peso, né? A força-peso vem da força de atração gravitacional, né? Que é a força, esse G, né? Que é a constante da gravitação universal, vezes a massa 1, a massa 2 pela distância ao quadrado. Como esse G aqui é 20 terços de 10 a menos 11, essa força é muito baixa, pessoal, tá? Mas se essas massas, uma delas for muito grande, ou se elas forem grandes, a força começa a ficar forte, né? Então a força-peso é o caso em que esse raio é o raio da superfície, essa massa 1 é a massa da Terra e a massa 2 é a sua massa. Aí se você pegar o Gzão vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado, isso aqui vai dar 9,8. Então aqui que vem a aceleração da gravidade. Tá? Depende da massa do planeta e do raio do planeta. Tá? Então, a força da gravidade, aqui na superfície da Terra, ela vale G, né, 9,8. Ela é vertical para baixo. E no Sistema Internacional de Unidades, você vai ter que a massa é em quilogramas e a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Então, a força, peso, que a gente chama de W, vai ser mg, porque é m seu, e o gzinho, que é isso aqui, tá? Ela vai ser em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Aqui a gente chama de Newton, tá? Então, a partir da massa, que é a equação fundamental, que é uma grandeza fundamental, a partir da aceleração, eu acho o peso, tá? Que é a força. E, nesse sistema, a força-peso é mg, e o g vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Isso nos polos, né? Bom, mas também tem o sistema FPS, né? FPS é força, posição e segundo, né? Aqui não tem massa. Não temos massa aqui, tá? Então, a força já é fundamental. Então, se eu te dou esse sistema tem uma força em libras, se eu te dou a força o peso em libras, isso já é peso, já é a força, tá? A aceleração é em pés por segundo ao quadrado. Nesse sistema, esse G vale 32,2. E a massa, nós fazemos sempre W sobre G. Nós não calculamos a massa, pessoal. Geralmente a gente põe W sobre G. Porque se o W é mg, então m é W sobre G. Então eu pego o W em libras, divido por 32,2, que é a aceleração em pés por segundo ao quadrado, e acho a massa. A unidade é chamada de slug, mas a gente nem comenta, tá certo? Nenhum problema de sistema inglês pede massa, tá? Então, por exemplo, na fórmula de energia cinética é m v quadrado sobre 2. Aí você troca o m por w sobre g e faz a conta, tá certo? Não se usa a massa no sistema americano, tá? Então a massa é w sobre g e o g é 32,2, tá? Mas em geral nós não pedimos a massa, a gente só usa essa fórmula no lugar da massa, tá? Pode acontecer ou esse sistema ou esse sistema, tem que prestar atenção no enunciado, tá bom? As equações de movimento, então, você sabe que a força resultante que atua no corpo é igual a ma, massa vezes aceleração, que são vetores, né? A novidade aqui, pessoal, é que agora, por exemplo, eu tenho aqui duas forças numa certa partícula. A resultante é para frente. Então, se eu fizer aqui os paralelogramas, né, eu tenho a resultante. Então, isso aqui é o DCL, pessoal. Dentro do sistema, lá com x e y, beleza? É o DCL, tá? Em que eu tenho as forças, os ângulos e tal. E aí, isso aqui é igual, não é mais igual a zero, é igual a MA. Então aqui eu tenho agora uma força resultante, que é a MA. Essa parte final aqui é chamada de diagrama cinético. Tá? Nessa altura do campeonato, ele não tem muita importância, porque é uma partícula, mas se fosse um corpo rígido com tamanho, isso aqui é extremamente importante. Tá? Então vamos já começar a usar ele aqui, tá? Para manter ele aqui, saber que agora o DCL são dois desenhos. Um é o DCL de verdade e o outro é o diagrama cinético.
que é uma igualdade aqui, né? Não é mais igual a zero, é MA. Então isso aqui é o lado esquerdo e aqui é o lado direito. Tá? E aí, quais são as principais forças da mecânica que você tem que usar no DCL e elas não são dadas? Tá? Então, força-peso, força normal, força de tração, força elástica da mola e força de atrito. Tá? Essas forças, as flechas delas não são dadas, você que coloca no DCL. Tá? Se você tiver mais de uma partícula, não tem problema. O que você faz? Calcula o centro de massa, média ponderada, aí a aceleração vai ser do centro de massa. Tá? Em vez de ser de uma partícula só, vai ser do centro de massa do sistema. A equação continua valendo. Tá? Agora, esta equação, a equação anterior, pessoal, vale para qualquer sistema de coordenadas. Tá? Agora eu vou explicitar um deles, eu vou falar das retangulares, que é x, y, z. Então eu posso abrir essa equação aqui em três componentes, tá certo? A força x, a força em y e a força em z. Então, em vez de ter uma equação, eu vou ter três equações, né? Então aqui, a força resultante é a soma das forças em x, na direção y, mais a soma das forças em y, na direção j, mais a soma das forças em z, na direção k. E esse a é a x na direção y, a y na direção j e a z na direção k. Você pode separar então por componentes. Vamos estudar só a componente x, só a componente y, só a componente z. Então vou ter três equações. Tá certo? Essa aqui é do i, essa aqui é do j, essa aqui é do k. Tá? Então, nesse sistema de coordenadas, né, eu vou sempre ter os eixos x e y desenhados no sistema. Tá bom? Vamos fazer um exemplo então. Ó. O engradado de 50 kg, mostrado na figura, repousa em um plano horizontal, para o qual o coeficiente de atrito cinético é 0,3. Se o engradado está sendo puxado por uma força de 400 newtons, conforme indicado, determine a sua velocidade em 3 segundos, a partir da condição de repouso. Tá? Então é o seguinte, qual é o primeiro passo? Fazer o DCL. E qual seria o DCL cinético? O DCL cinético seria MA, 50 para frente, né? Porque está indo para frente aqui, tá certo? E quais são as forças que agem aqui? Então eu tenho essa força aqui mostrada. O que mais? A força peso, interação do corpo com a terra. A normal, interação do corpo com a superfície, perpendicular. E o atrito, para trás, interação do corpo com a superfície, mas aí paralelo, tá certo? Então ficaria assim o diagrama, o DCL, né? Força-peso para baixo, a normal para cima, o atrito para trás, tá certo? E a força de atrito é μ vezes a normal, tá certo? A normal eu não sei quanto vale. A normal não é igual ao peso, tá? O que eu faço então agora? Eu vou fazer as equações, né? Equação em x. 400 cosseno 30 menos força de atrito igual a MA. Não sei quanto é o A. Em y, NC mais 400 seno 30 menos 490,5. S é igual a zero, porque não tem aceleração na vertical, né? Então aqui eu vou ter o diagrama cinético, que é 50A. Aqui eu tenho em x, né? 400 cosseno 30 menos o FAT, igual a 50A, que é MA. Em y, NC mais 400 seno 30 menos os 490 igual a zero. Daqui eu acho o NC. Coloco aqui e acho A, tá certo? Mas ele pediu a velocidade em 3 segundos. Ora, meu querido, mas esse A aqui é constante. Se o A é constante, que movimento que é esse? mr o v. Qual que é a equação da velocidade? V é igual a V0 mais ET. O V0 é zero, porque parte do repouso. A aceleração é 5,19 e é em 3 segundos. Então a velocidade vai ser 15,6
metros por segundo. E aí, gostaram? Muito difícil? Né? Aparentemente não, né? Essa força aqui podia ser variável também. Se a força fosse variável, tinha que fazer a integral, tá? Vou fazer mais um. Agora aqui sim. Ó. Um projétil de 10 kg é lançado verticalmente do solo de baixo para cima, com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo. Então, V0 é 50 metros por segundo. Determine a altura máxima atingida pelo projétil. Isso é fácil, né? Se a resistência do ar for desprezada, MA/V. Ah, não, aqui, ó. Se a resistência do ar for considerada FD igual a 0,01 V quadrado. Aí tem a força de atrito do ar, tá? Bom, uma coisa é certa. Se a altura máxima sem o atrito for 200, com o atrito tem que ser menos que 200, pessoal, tá? Porque se você considerar o atrito, a altura máxima vai ser menor do que sem atrito, certo? Bom, de qualquer forma, sem atrito é muito fácil. Como é que é? Referencial para cima, aceleração para cima, mas só tem uma força atuando, que é a força peso. Não tem atrito, né, do ar. A massa é 10 vezes G, na metade por tom. Soma das forças igual a MA, menos 98, né, contra o referencial, igual a MAZ. Quanto que é o A? 9,8. A gente já sabia disso, né, que a aceleração é menos G, menos G. Isso aqui é o MR/V. Pega o Torricelli, né, porque aqui não está dando tempo, não perde o tempo aqui, né. Então aqui, lá na altura máxima, o V vai ser 0. Aqui está o V0. E aqui está a aceleração. A altura inicial também é 0. Faço a conta e acho 127 metros, tá certo? Bom, agora nós vamos fazer com atrito. Então, o DCL é diferente, tá? Diferente. Conforme sobe, o atrito é contrário. Então, o atrito está ajudando o peso a brecar a partícula. O soma das forças é igual a MA, que você vai ter, então, menos FD, que é isso aqui, e menos o peso, igual a MA, 10A. Então, quem que vai ser o A? Divide por 10, vai ficar menos 0,001 V quadrado, menos isso aqui, 9,81. Isso aqui é o A. Tá? É uma aceleração que depende da velocidade. Lembra que nós temos nesse caso, temos duas possibilidades. Primeira, faço A igual a dV dt, isolo dt. E a outra, faço VdV igual a AdS, passo A dividindo, que é o A de V. Mas eu tenho que ver se você pede o S, que é a posição, ou se pede o tempo. Aqui no exercício não fala nada de tempo. Então eu vou usar Torricelli, né? VdV igual a AdS. Ó. VdV igual a AdS, o ds no caso aqui é o Z. Esse A, que é a função de V, eu tenho que passar para baixo aqui dividindo, porque não pode ter que separar V de um lado e Z do outro, tá certo? Então vai ficar a integral de dz igual, tem aqui um menos, dá menos, né? Põe para fora aqui. Integral de 50 até 0, porque V0 é 50, na altura máxima o V é 0. Aí eu vou achar a altura máxima. Fica V dV sobre a aceleração, que é essa aqui. Esta equação é tranquilíssima, porque a derivada desse aqui está aqui em cima. Então chama isso aqui de U, certo? Vai aparecer um VdV, aí você isola o VdV. Vai ficar um du sobre U, da ln de U, ln disso aqui, tá certo? Aqui ele colocou 1000 para fora, tá certo? Para ficar V quadrado é mais 9.810, tá vendo? E aí tem esse 500 aqui na frente, de 50 até 0. Fazendo a conta, você vai encontrar que H é 114, mais baixo do que 127, tá certo? Então tá coerente, beleza? Né? Aqui é só fazer a conta com V igual a 0 e faz a conta com V igual a 50 e aí dá isso aqui, tá bom? Bem interessante esse exercício, né? Bom, agora outro exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui
O carrinho de bagagem A, mostrado na foto, tem peso de 900 libras. Reboca uma plataforma B de 550 libras e outra C de 325 libras. Por um pequeno intervalo de tempo, a força de atrito desenvolvida na roda do carrinho é FA 40T libras, onde T é expresso em segundos. Tá? Pessoal, é a força T que empurra o carrinho, né? Que dá um torque no motor, o pneu empurra para trás com atrito e o chão empurra para frente, ação e reação, tá certo? E é o atrito que causa os movimentos, em geral, tá certo? Você segura numa coisa e empurra para trás para você ir para frente. Né? Se o carrinho parte do repouso, determine sua velocidade em 2 segundos. Tá bom? Depois, qual é o valor da força atuante no acoplamento entre o carrinho e a plataforma B? O carrinho, então essa força aqui, ó, ele quer saber. Tá? Então, é assim, ó. Qual que é o método mais simples? Trata isso aqui como se fosse um corpo só. Essas forças internas, elas são canceladas, né? Porque força interna não aparece se você isso aqui for um corpo só, tá? E aí, você acha a aceleração total do conjunto. Sabendo a aceleração, você acha a velocidade. Tá? Depois, quando ele pede a força no acoplamento, aí você separa só esse corpo aqui e monta as equações. Só que agora você já conhece a aceleração. Então dá para você achar esta força aqui. Então, primeira coisa, DCL do sistema inteiro. Então eu tenho aqui ó, a força de atrito empurrando para frente, por causa do que o pneu empurra o chão para trás e o chão empurra para frente. Né? Aí aqui tem o normal A e aqui tem o peso do carrinho 1. Aqui tem a normal B, o peso do carrinho 2. Aqui é o normal C, o peso do carrinho 3. Aqui é o normal C, né? Peso do carrinho 3. Tá. Essas forças verticais, pessoal, elas vão se cancelar. Porque então só para frente que interessa. Então, soma das forças igual a MA no eixo X, só tem essa força. E a massa, pessoal, tem que somar os 3 pesos e dividir por G. Tá? Porque a gente troca a massa por W sobre G, lembra? Então fica assim, ó. Em X, eu vou ter, então, a força que empurra para frente, que é 40T. A soma dos pesos, divide por G para achar a massa, vezes A. Fazendo a conta, eu vou ter que A é 0,7256 vezes o T. Então a aceleração depende do tempo. Então faz A dv dt, então dv igual a dt, moleza. dv igual a dt, integrar dos dois lados, até 2 segundos, né, que ele pediu. E aí você põe aqui o v, tá isso aqui t quadrado sobre 2, então daqui, achamos a velocidade, 1,45. Tá certo? Bom, agora ele quer saber a força que atua aqui. Tá? A força que atua aqui depende do tempo, pessoal. Só que ele fala que é nesse mesmo instante, 2 segundos, né? Então eu vou lá, agora faço DCL só desse cara, sozinho. Vamos lá, então. Então tá aqui, tem né, esse conjunto aqui puxa o carrinho da frente para trás, né? Tá certo? Então agora em Y eu vou ter FA menos T igual W sobre G vezes o A. Só que o A agora eu já tenho. O A vale isso aqui, ó. Tá? Então vai ficar FA, né? Quando T igual a 2 segundos. FA, que é esse aqui, ó. Menos o T igual W sobre G vezes a aceleração em 2 segundos. Fazendo a conta, eu acho que eu T 39,4 libras, tá? É a tração aqui no meio, aqui, nesse cara. Tá? Interessante? Gostaram? Tá? Bom, agora, pessoal, tem que fazer exercício. Então, faça a lista 6, tá? Tem que verificar se a aceleração é constante ou não. Se a aceleração não for constante, você precisa integrar, tá certo? E aí, na aula de segunda-feira, vamos tirar as dúvidas, tá bom? Só falando aqui que o exercício 3, ele vai ser um exercício mais longo, tá? Eu vou deixar para integrar
para deixar vocês entregarem até na terça-feira à noite, tá? Não é para entregar na hora, tá bom? Então aí vocês têm mais tempo para pensar e também para estudar para a prova, porque a prova não é segunda-feira agora, é na outra segunda, né? Então já vão estudando para a prova, tá bom? Beleza? Então é isso aí, até mais. A gente se vê na segunda.